Resumo explicado do livro de Esdras: embarque conosco em uma jornada profunda pelo livro de Esdras, um tesouro bíblico que revela lições intemporais sobre restauração, liderança e a centralidade da palavra de Deus. Este estudo abrangente desvendará suas complexidades, oferecendo interpretação detalhada, exegese minuciosa e comentários perspicazes para enriquecer sua compreensão. Prepare-se para uma imersão que transformará sua leitura deste fascinante livro histórico-profético. Contexto histórico e geográfico de Esdras. A tela da restauração. O livro de Esdras não é uma narrativa isolada. Ele se insere no vibrante e muitas vezes tumultuado cenário exílico de Israel. Para realmente apreender sua mensagem, é imprescindível mergulhar no contexto histórico que o precede e o envolve. Após décadas de cativeiro babilônico, profetizado por Jeremias e outros, um remanescente do povo de Judá estava prestes a experimentar um retorno milagroso à sua terra natal. A deportação para a Babilônia, ocorrida em várias fases a partir de 605 a.C., foi um divisor de águas na história de Israel. Marcou o fim do reino de Judá, a destruição do Templo de Salomão e um período de profunda reflexão e arrependimento para os exilados. Longe de sua terra, eles foram forçados a confrontar as consequências de sua desobediência e idolatria. Um processo que moldou sua identidade e fé de maneiras profundas e duradouras. No entanto, a promessa divina de restauração nunca foi esquecida. Profetas como Isaías e Jeremias já haviam antecipado um retorno, e a ascensão do Império Persa sob Ciro o Grande se tornou um instrumento inesperado dessa libertação. Em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto notável Esdras 1:1-4, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir seu templo. Este decreto, registrado no próprio livro, é um testemunho da soberania divina operando mesmo através de reis pagãos. Geograficamente, o retorno significou uma longa e perigosa jornada da Mesopotâmia à Babilônia de volta a Judá, uma província agora sob domínio persa. Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas, com o templo destruído e as muralhas derrubadas. O cenário era de desolação e desafio, mas também de esperança e renovação. O livro de Esdras narra duas ondas principais de retorno. A primeira, sob Zorobabel, Esdras 1:6, focada na reconstrução do templo. E a segunda, sob Esdras 7:10, centrada na reforma espiritual e na restauração da lei. É crucial entender que Esdras opera dentro do vasto Império Persa, que se estendia do Vale do Indo até o Mar Egeu. Os governadores persas tinham autoridade sobre Judá, e os líderes judeus, como Esdras e Neemias, muitas vezes dependiam de sua aprovação para suas iniciativas. Esta interconexão política e espiritual é um fator vital para a interpretação do livro. A complexidade das relações entre os judeus que retornaram e os povos da terra samaritanos e outros grupos que haviam se estabelecido na região durante o exílio também é um elemento chave, gerando conflitos e oposições que Esdras detalha. Autoria, data e propósito do livro de Esdras. A autoria do livro de Esdras é tradicionalmente atribuída ao próprio Esdras, o escriba e sacerdote. Embora o texto não afirme explicitamente Esdras escreveu este livro, há fortes evidências internas que apoiam essa visão. Grande parte do livro, particularmente a partir do capítulo 7,
é escrita em primeira pessoa, indicando a presença direta de Esdras como narrador e protagonista. Sua erudição na lei de Moisés e sua posição como líder espiritual e civil o tornam o candidato mais provável para compilar e escrever esta narrativa crucial. Além disso, as semelhanças linguísticas e temáticas entre Esdras e Crônicas e a continuação da narrativa em Neemias sugerem uma unidade autoral ou, no mínimo, uma escola de escribas trabalhando em projetos interconectados. A data de composição do livro provavelmente se situa após os eventos que ele descreve. Talvez entre 450 e 400 a.C., Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras 7:7, que geralmente é identificado como Artaxerxes e Longímano 465 a 424 a.C., colocando sua chegada por volta de 458 a.C., a narrativa termina com os eventos da reforma de Esdras. Mas o livro de Neemias, que é frequentemente considerado uma continuação, uma parte interligada, descreve eventos posteriores. Portanto, a composição final de Esdras pode ter ocorrido após a chegada de Neemias e o término da reconstrução das muralhas de Jerusalém. O propósito central do livro de Esdras é multifacetado e profundamente significativo. Em sua essência, ele busca narrar a restauração do povo de Deus após o exílio babilônico. Mais especificamente, podemos identificar vários propósitos-chave: documentar o retorno e a reconstrução. O livro registra as duas principais ondas de retorno dos exilados judeus a Jerusalém e a subsequente reconstrução do templo e a restauração da vida comunal. É um testemunho histórico da fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo após o juízo, e enfatizar a centralidade da lei. Esdras, como escriba versado na lei de Moisés, Esdras 7:6, dedica uma parte significativa do livro à sua missão de ensinar e aplicar a lei ao povo. O livro sublinha a importância da obediência à lei como fundamento para a vida da comunidade restaurada. A ignorância ou negligência da lei foi a causa do exílio. Sua restauração é a chave para a nova aliança. Chamar a pureza espiritual e separação. Um dos temas mais desafiadores do livro é a questão dos casamentos mistos. Esdras lidera um movimento rigoroso para que os homens judeus se separem de suas esposas estrangeiras e dos filhos nascidos dessas uniões. Este ponto reflete uma preocupação profunda com a pureza da linhagem e, mais importante, a pureza da fé e da prática religiosa da comunidade de Israel. Era uma medida drástica para preservar a identidade e a santidade do povo eleito, prevenindo a assimilação e a idolatria que os levaram ao exílio. Reafirmar a soberania divina. Ao longo da narrativa, Esdras destaca a mão de Deus agindo nos bastidores, influenciando reis pagãos como Ciro e Artaxerxes para cumprir seus propósitos. A frase "a boa mão do meu Deus estava sobre mim", Esdras 7, 6, 9, 28. Bazote Desciote 22, 31 é um refrão que ressalta a providência divina em cada etapa do retorno e da restauração. Estabelecer o fundamento para a comunidade pós-exílica. O livro não apenas narra eventos passados, mas estabelece os pilares para a identidade e a prática religiosa do judaísmo do Segundo Templo. A adoração no templo reconstruído. A observância da lei e a coesão da comunidade são elementos essenciais que Esdras busca solidificar para as futuras gerações. Em resumo,
Esdras é um livro que vai além do mero relato histórico, é uma declaração teológica poderosa sobre a fidelidade de Deus, a necessidade da obediência à sua palavra e o desafio contínuo de manter a pureza e a identidade do povo escolhido, em meio a um mundo complexo, estrutura e conteúdo de Esdras. Uma análise seção por seção, o livro de Esdras, embora relativamente curto, é denso em significado e eventos. Sua estrutura é frequentemente dividida em duas partes principais, separadas por um lapso de aproximadamente 60 anos, refletindo as duas ondas de retorno dos exilados e os diferentes focos de cada período. Esta divisão clara facilita a compreensão da progressão narrativa e temática. Parte 1. O retorno sob Zorobabel e a reconstrução do templo, capítulos 1 a 6. Esta primeira seção cobre os eventos da primeira onda de retorno dos judeus a Judá sob a liderança de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, o decreto de Ciro e o primeiro retorno, Esdras 1 e 2. O livro começa com o surpreendente decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., que não apenas permitia, mas também incentivava os judeus a retornarem a Jerusalém para reconstruir o templo. Este decreto é visto como o cumprimento das profecias. O capítulo 2 lista os chefes das famílias e os números dos que retornaram, destacando a magnitude da repatriação e a organização do povo. É um registro detalhado que sublinha a identidade dos retornados e a restauração de suas genealogias. A restauração do altar e os fundamentos do templo, Esdras 3. Assim que chegam, a primeira prioridade dos retornados é reconstruir o altar e retomar o sacrifício. A celebração da festa dos tabernáculos é um marco importante, simbolizando a renovação da aliança. O ponto alto é o lançamento dos alicerces do templo. Este evento gera uma reação mista. Os mais velhos, que se lembravam da glória do templo de Salomão, choravam, enquanto os mais jovens jubilavam. Esta cena é profundamente emotiva e ilustra a tensão entre a memória do passado e a esperança para o futuro. Oposição à reconstrução, Esdras 4. A oposição surge rapidamente. Os adversários de Judá e Benjamim, geralmente identificados como os samaritanos, oferecem ajuda para a reconstrução, mas suas intenções são questionáveis. Quando sua oferta é recusada, eles se tornam inimigos e tentam impedir a obra, enviando cartas ao rei persa. Este capítulo é crucial para entender os desafios que os retornados enfrentaram, não apenas físicos, mas também políticos e sociais. A oposição foi tão eficaz que a construção do templo é paralisada por anos. Retomada da construção e conclusão do templo, Esdras 5 e 6. Após um hiato de cerca de 16 anos, os profetas Ageu e Zacarias surgem para encorajar o povo a retomar a construção. Seus ministérios são catalisadores. Os líderes persas locais questionam a autoridade dos judeus, mas após uma investigação e a redescoberta do decreto original de Ciro em Ecbátana, o rei Dário, e confirma a permissão e até mesmo ordena que recursos sejam fornecidos. O templo é finalmente concluído e dedicado em 516 a.C., com grande alegria e celebração da Páscoa. Esta conclusão marca o fim de um período de 70 anos desde a destruição do primeiro templo, cumprindo outra profecia. Interlúdio, o lapso de 60 anos. Entre o capítulo 6
e o capítulo 7, há um silêncio narrativo de aproximadamente 6 décadas. Durante este período, o templo está reconstruído e funcionando, mas a comunidade em Jerusalém ainda enfrenta desafios e necessita de uma reforma espiritual e moral mais profunda. É nesse vácuo que entra a figura de Esdras. Parte 2, o retorno sobre Esdras e a reforma da comunidade, capítulos 7 a 10. Esta segunda sessão foca na chegada de Esdras e sua missão de restaurar a lei e a pureza da comunidade. A chegada de Esdras a Jerusalém, Esdras 7 e 8, o capítulo 7, introduz Esdras, o escriba e sacerdote, descrito como versado na lei de Moisés. Sua motivação é clara. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7 e 10. Ele recebe uma carta favorável do rei Artaxerxes, que lhe concede ampla autoridade e recursos para sua missão. O capítulo 8 detalha a lista dos que o acompanharam e a jornada perigosa de Babilônia a Jerusalém, marcada por jejum e oração por proteção divina. A chegada é um momento de grande expectativa para a comunidade. A confissão do pecado dos casamentos mistos, Esdras 9. Pouco depois de sua chegada, Esdras é informado sobre a prática generalizada de casamentos mistos entre o povo de Israel e os povos vizinhos. Esta era uma violação direta dos mandamentos da lei e uma ameaça existencial à identidade e santidade do povo. A reação de Esdras é drástica e pública. Ele rasga suas vestes, arranca cabelo e barba e prostra-se em oração e lamento diante de Deus. Sua oração é uma profunda confissão de pecado em nome de toda a nação, expressando a vergonha e a culpa do povo. A reforma dos casamentos mistos, Esdras 10. A oração de Esdras toca o coração do povo, que se reúne em massa e se compromete a agir sob a liderança de Esdras. É feito um pacto solene para separar-se das esposas estrangeiras. Um inquérito é estabelecido para lidar com cada caso individualmente, e o processo é longo e doloroso, durando vários meses. A severidade desta medida sublinha a urgência e a seriedade com que Esdras e os líderes viam a questão da pureza da comunidade e a obediência à lei. O livro conclui com a lista dos homens que haviam contraído casamentos mistos, deixando claro o cumprimento da reforma. A estrutura de Esdras, com suas duas partes distintas, mostra a progressão do povo de Deus desde a restauração física, templo, até a restauração espiritual, lei e pureza. É uma narrativa que enfatiza a contínua necessidade de reavivamento e obediência na jornada de fé. Temas teológicos centrais em Esdras. O livro de Esdras é um repositório de verdades teológicas profundas que transcendem o contexto histórico específico e ressoam com os crentes de todas as épocas. Compreender esses temas é fundamental para uma interpretação rica e para a aplicação prática. A fidelidade inabalável de Deus às suas promessas. Este é, talvez, o tema mais proeminente. O exílio foi um castigo divino pela desobediência de Israel, mas Deus prometeu um retorno e restauração. O decreto de Ciro Esdras 1 a 4 é o cumprimento direto das profecias de Jeremias. Jeremias 2, 9 e 10. O livro demonstra que mesmo em meio à rebelião e ao juízo, Deus permanece fiel à sua aliança e às suas palavras. A restauração do templo do povo em Judá,
não é acidental, é a manifestação tangível da fidelidade divina. Esdras, ao narrar esses eventos, reforça a confiança na palavra profética de Deus. A soberania de Deus sobre a história e as nações. Esdras apresenta uma visão de Deus que é supremamente soberano, governando até mesmo os corações e as ações de reis pagãos. Ciro e Artaxerxes, ambos imperadores persas, emitem decretos que favorecem os judeus. A frase "O Senhor moveu o espírito" de Ciro Esdras 1 é um testemunho claro dessa soberania. Da mesma forma, Esdras reconhece que a boa mão do meu Deus estava sobre mim, Esdras 7:6, 9:28, em sua jornada e em sua missão. Isso demonstra que Deus não está limitado às fronteiras de Israel, mas opera em toda a história para cumprir seus propósitos redentores. É uma poderosa afirmação da providência divina. A centralidade da lei de Deus, Torá. O exílio ocorreu porque Israel negligenciou a lei de Deus. O retorno e a restauração, portanto, exigem o retorno à obediência à Torá. Esdras não é apenas um sacerdote, ele é, acima de tudo, um escriba versado na lei de Moisés. Esdras 7:6. Sua missão principal é ensinar, interpretar e aplicar a lei ao povo. A leitura pública da lei, embora detalhada em Neemias, é a essência da reforma de Esdras e a subsequente confissão de pecado e arrependimento dos casamentos mistos. São frutos diretos dessa ênfase na palavra de Deus. A lei não é vista como um fardo legalista, mas como o guia essencial para uma vida santa e uma comunidade justa. A necessidade da pureza e santidade da comunidade. O tema dos casamentos mistos, Esdras 9:10, é um dos mais sensíveis e controversos, mas é teologicamente crucial. A proibição desses casamentos, Deuteronômio 7:13-4, não era meramente étnica, mas religiosa. O casamento com pessoas de nações idólatras levava à assimilação cultural e, mais perigosamente, à apostasia e à idolatria, que foram as causas primárias do exílio. A reforma de Esdras visa preservar a identidade e a santidade do povo de Deus como uma nação separada para ele. É uma questão de sobrevivência espiritual e fidelidade à aliança. Essa separação é vista como vital para manter a linhagem messiânica pura e a adoração exclusiva ao Senhor. O poder da confissão e do arrependimento. A oração de confissão de Esdras, em capítulo 9, é um modelo de arrependimento corporativo. Ele se identifica com os pecados do povo, mesmo não tendo participado diretamente deles, e os leva diante de Deus com profunda humildade e contrição. A resposta do povo a essa oração, culminando na disposição de agir para corrigir seus erros, Esdras 10, demonstra o poder transformador do arrependimento genuíno. Este tema ressalta que a restauração não é apenas um ato de Deus, mas exige uma resposta ativa e de fé por parte do seu povo, liderança piedosa e visionária. Zorobabel e Esdras, cada um em sua esfera, demonstram qualidades de liderança essenciais. Zorobabel lidera a reconstrução física do templo, enfrentando oposição e desânimo. Esdras, por sua vez, é um líder espiritual, focado na restauração moral e teológica da comunidade. Ambos são exemplos de líderes que confiam em Deus, persistem diante de adversidades e priorizam a vontade divina acima de tudo. Suas ações são paradigmas de liderança serva, guiada pela palavra
e pela oração. Esses temas se entrelaçam para formar uma narrativa rica que celebra a fidelidade de Deus e desafia seu povo a viver em obediência e santidade. Esdras não é apenas uma história antiga, é um testemunho vivo da contínua obra de Deus na vida de seu povo. Exegese de Passedinskave em Esdras. A exegese é a arte e a ciência de interpretar um texto bíblico de forma a extrair o significado que o autor original pretendia comunicar, considerando o contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Em Esdras, algumas passagens são particularmente ricas para uma análise exegética. Esdras 1 a 4, menos o decreto de Ciro. Texto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez proclamar por todo o seu reino, e também por escrito, o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e a todo aquele que ficar em qualquer lugar onde ele peregrinar, os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, e com bens, e com gado, com ofertas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Linguagem: a repetição da frase para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, referência a Jeremias 2:5 e 12 e 2:9 e 10. É um refrão teológico fundamental. Indica que o decreto de Ciro não é uma mera coincidência política, mas o cumprimento exato da profecia divina. A expressão "o Senhor moveu o espírito de Ciro RYHWHET a Koresh" sublinha a soberania de Deus sobre os corações dos reis, uma verdade reiterada em Provérbios 21, contexto histórico, cultural. O Império Persa tinha uma política de repatriação de povos cativos, contrastando com a prática assíria e babilônica de realocação forçada. Ciro astutamente via isso como uma forma de ganhar lealdade e talvez buscar o favor das divindades locais. O Deus dos céus Esdras 1:2 é uma designação que se tornou comum no período persa, permitindo que Ciro, um monoteísta em sua própria fé adorador de Hunda Mazda, se conectasse com o Deus de Israel sem trair suas próprias crenças. A permissão para retornar e, mais ainda, a provisão de recursos demonstra a mão divina operando em circunstâncias improváveis. Esdras 3 a 13 menos a inauguração dos alicerces do templo. Texto: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, puseram os sacerdotes com suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a direção de Davi, rei de Israel, e cantavam alternadamente hinos de louvor e ações de graças ao Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande brado, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de casas paternas, já idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz, enquanto outros levantavam a voz com júbilo, de modo que não se podia distinguir o ruído das vozes de alegria
das vozes do pranto do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, e o ruído se ouvia de muito longe. Exegese, linguagem. O contraste entre o jubilar com grande brado, taruá gedolá e o chorar em alta voz beck. Gadol é linguisticamente marcante. A justaposição de alegria e tristeza simultâneas cria uma imagem vívida da complexidade emocional do momento. A frase "porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre" é um refrão litúrgico comum nos Salmos, por exemplo, Salmo 105, 107, 1, indicando a continuidade da adoração de Israel, contexto social emocional. Esta passagem é um ponto de virada emocional. Os mais velhos, que haviam testemunhado o esplendor do Templo de Salomão antes de sua destruição, reconheceram que o templo que estava sendo reconstruído era uma pálida imitação da glória passada. Seu choro era uma mistura de luto pelo que foi perdido e gratidão pelo que estava sendo restaurado. Os jovens, que não tinham memória do primeiro templo, celebravam o novo começo com pura alegria e esperança. A incapacidade de distinguir o ruído enfatiza a profundidade e a validade de ambas as emoções, mostrando uma comunidade em transição, com um pé no passado e outro no futuro. Esdras 7 e 10, a disposição do coração de Esdras. Texto: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Linguagem: a expressão disposto o coração enilibô, em hebraico, significa preparar, firmar ou dedicar completamente. É uma ação intencional e resoluta. O verbo é em uma forma causativa, sugerindo que Esdras ativamente se preparou ou se dedicou. O versículo apresenta uma tríplice missão para Esdras, em ordem crescente de complexidade e impacto: em buscar a lei do Senhor, estudar, investigar diligentemente. Isso implica pesquisa e compreensão profunda. Cumprir ou praticar a lei, viver em obediência pessoal aos mandamentos. A prática é anterior ao ensino. Ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Transmitir o conhecimento e a prática aos outros. Este é o ápice de sua vocação. Significado teológico. Este versículo é a chave para entender o caráter e a missão de Esdras. Ele não é apenas um burocrata real ou um líder político. Ele é, acima de tudo, um homem de Deus, cuja vida é centrada na lei. A ordem dos verbos buscar, cumprir, ensinar é um modelo de discipulado e liderança espiritual. Alguém só pode ensinar com autoridade e impacto aquilo que primeiro internalizou e viveu. Essa passagem estabelece Esdras como um modelo para todos os que buscam servir a Deus através de sua palavra. Estas são apenas algumas das muitas passagens em Esdras que recompensam uma análise exegética cuidadosa, revelando a riqueza e profundidade de sua mensagem. Aplicação e relevância de Esdras para o crente contemporâneo. O livro de Esdras não é meramente um registro histórico de um passado distante. Ele é uma fonte viva de princípios e lições que ressoam poderosamente na vida do crente e da igreja contemporânea. Suas narrativas oferecem discernimento para os desafios atuais de fé, comunidade e missão. A necessidade da restauração contínua. Assim como Israel precisou ser restaurado de sua ruína física e espiritual, a igreja e o crente individual estão em constante necessidade
de restauração. Vivemos em um mundo pseudo e as estruturas da fé, da moralidade, da comunhão podem se deteriorar. Esdras nos lembra que a reconstrução é um processo contínuo, seja a reconstrução de relacionamentos, a renovação do foco na palavra de Deus ou a restauração da integridade pessoal e comunitária. A história de Esdras nos inspira a não desistir, mesmo diante de obstáculos. A prioridade da palavra de Deus. A dedicação de Esdras à lei de Moisés, Esdras 7:10, é um chamado claro para que a palavra de Deus seja a centralidade de nossa vida e de nossa igreja. Esdras não apenas a estudou, mas a praticou e a ensinou. Isso nos desafia a ir além da mera leitura bíblica e a nos aprofundar em seu estudo, a aplicá-la em nossa conduta diária e a compartilhá-la com outros. Em uma era de informações dispersas, a Bíblia permanece a bússola inerrante para a vida e a fé. O retorno à palavra de Deus é sempre o catalisador para o avivamento e a reforma genuína. Liderança serva e corajosa. Os líderes em Esdras, Zorá, Babou, Josué e, claro, o próprio Esdras enfrentaram enormes desafios: desânimo, oposição externa e pecado interno. No entanto, eles persistiram, confiando na mão de Deus. Eles demonstram que a liderança cristã exige visão, coragem e dependência de Deus, não de si mesmos. Os líderes de hoje, seja na igreja, na família ou no local de trabalho, podem aprender com a resiliência e a integridade de Esdras, que priorizou a pureza e a verdade mesmo quando impopulares. Sua disposição para se humilhar publicamente e liderar pelo exemplo. Esdras 9 é um modelo poderoso, a batalha contra a assimilação cultural. A questão dos casamentos mistos em Esdras 9 e 10 é um exemplo drástico da batalha contra a assimilação cultural e espiritual. Embora a aplicação literal possa variar hoje, o princípio subjacente é atemporal e vital. A necessidade de o povo de Deus manter sua identidade e pureza em um mundo que constantemente tenta moldá-lo à sua própria imagem. Os crentes são chamados a estar no mundo, mas não do mundo. João 17, 15 e 16. Esdras nos lembra da importância de estabelecer limites claros para proteger nossa fé e valores cristãos da erosão secular. Quais são as esposas estrangeiras metafóricas em nossa vida hoje? Ideologias, entretenimento, valores que comprometem nossa fé. O poder da oração e do arrependimento. A oração de Esdras, em capítulo 9, é um exemplo pungente de intercessão e confissão corporativa. Ela demonstra que o verdadeiro arrependimento começa com um coração quebrantado e leva a ações concretas de mudança. Para o crente contemporâneo, isso sublinha a vitalidade da oração, tanto individual quanto coletiva, e a necessidade de um arrependimento genuíno que leve à transformação. Deus se move quando seu povo se humilha e busca sua face, a provisão e a fidelidade de Deus em meio à oposição. Os construtores do templo e os reformadores sob Esdras enfrentaram oposição feroz. No entanto, Deus usou até mesmo reis pagãos para proteger e prover para o seu povo. Isso oferece consolo e encorajamento aos crentes que enfrentam adversidades. Deus está no controle e Ele pode usar os meios mais inesperados para cumprir seus propósitos. Nossa resposta deve ser perseverança na fé e dependência contínua de sua boa mão sobre nós. Esdras nos lembra que a jornada da fé é um ciclo de declínio, juízo, arrependimento
e restauração. É uma narrativa de esperança que nos assegura que, não importa quão desolada pareça a situação, a fidelidade de Deus e o poder de sua palavra são capazes de reconstruir e renovar desafios interpretativos e erros comuns, apesar de sua clareza e riqueza. O livro de Esdras apresenta alguns desafios interpretativos e é propenso a certos erros de leitura, que podem distorcer sua mensagem. Uma interpretação cuidadosa exige atenção a esses pontos, a questão cronológica e a relação com Neemias. Um dos maiores desafios é a cronologia. O livro de Esdras termina com os eventos da reforma dos casamentos mistos, que ocorrem durante o reinado de Artaxerxes. O livro de Neemias começa com a chegada de Neemias a Jerusalém, também no reinado de Artaxerxes, mas 13 anos depois da chegada de Esdras. A ordem tradicional dos livros na Bíblia hebraica, Esdras-Neemias, como uma unidade, sugere uma sequência direta, mas alguns estudiosos debatem se Esdras chegou antes ou depois de Neemias, embora a visão tradicional seja mais aceita. O erro comum aqui é não reconhecer o intervalo de 60 anos entre Esdras 6 e Esdras 7, e a ligação intrínseca entre Esdras e Neemias como narrativas complementares da restauração pós-exílica. Eles devem ser lidos em conjunto para uma compreensão plena. A interpretação dos casamentos mistos, Esdras 9 e 10. Esta é, talvez, a passagem mais controversa e um terreno fértil para erros de interpretação. Erro de etnocentrismo. Um erro comum é interpretar a proibição dos casamentos mistos como um mandamento puramente racial ou étnico, o que pode levar a preconceitos. A exegese mostra que a preocupação não era com a raça, mas com a fé e a idolatria. A lei de Moisés proibiu o casamento com povos cananeus por causa de suas práticas idólatras, que levariam Israel à apostasia. Deuteronômio 7, 13 e 4. O foco é a pureza religiosa e espiritual da comunidade do pacto. Erro de legalismo. Outro erro é ver a severidade da ação de Esdras como um modelo para todas as situações de separação hoje, levando a um legalismo excessivo ou à dissolução de casamentos válidos. É crucial entender o contexto teológico único da nação de Israel como o povo da aliança responsável por preservar a linhagem messiânica e a adoração pura. A aplicação moderna deve focar no princípio da pureza e da não conformidade com o mundo, sem replicar as ações específicas de Esdras de forma anacrônica. A ênfase deve ser na prevenção de casamentos que comprometam a fé e na importância da submissão à palavra de Deus em todos os relacionamentos, em vez de exigir divórcio após o fato. A soberania de Deus versus a responsabilidade humana. Esdras destaca a soberania de Deus. O Senhor moveu o espírito de Ciro, a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Um erro seria inferir que a ação humana é irrelevante. Pelo contrário, Esdras e Zorobabel atuam com extrema diligência, coragem e oração. A providência divina não anula a responsabilidade humana, mas a capacita. O crente não deve cair na armadilha do fatalismo, mas sim agir com fé, sabendo que Deus está trabalhando em e através dele. A reconstrução do templo, decepção ou milagre, a reação mista ao lançamento dos alicerces do templo, Esdras 3 e 12 e 13, pode ser mal interpretada. Alguns podem ver o choro dos anciãos como desvalorização da obra de Deus. Contudo, é uma expressão de luto e memória, não de descrença. O erro seria desconsiderar a validade dessa emoção humana
em face de um retorno que, embora milagroso, não recuperava a glória do passado. A sabedoria está em reconhecer tanto a fidelidade de Deus no suficiente quanto a dor do que foi perdido, a oposição e os samaritanos. O capítulo 4 descreve a oposição à reconstrução. Um erro comum é simplesmente demonizar os adversários. Embora suas intenções fossem impuras, é importante entender o contexto complexo dos samaritanos, que se viam como herdeiros do verdadeiro Israel. A passagem nos ensina sobre a complexidade da oposição ao trabalho de Deus e a importância de discernir entre ajuda genuína e tentativas de sabotagem. Superar esses desafios interpretativos requer um estudo bíblico diligente, exegese cuidadosa e uma compreensão da teologia bíblica abrangente. Evitar esses erros comuns permitirá uma apreciação mais profunda e uma aplicação mais fiel da mensagem de Esdras. Esdras, na grande narrativa bíblica, o livro de Esdras não é uma história isolada. Ele é um elo vital e insubstituível na corrente da grande narrativa redentora da Bíblia. Ele preenche uma lacuna crucial entre o exílio babilônico e a vinda de Jesus Cristo, conectando a história do Antigo Testamento com a esperança messiânica do Novo. Continuação da história do reino e da aliança, Esdras retoma a narrativa de 2 Crônicas, que termina com o decreto de Ciro. Assim, ele continua a história do povo de Israel, mesmo após a queda do reino. Ele demonstra que, apesar da desobediência e do juízo do exílio, a aliança de Deus com Abraão e Davi permaneceu intacta. Deus não abandonou seu povo. Ele o restaurou, mostrando sua fidelidade. A reconstrução do templo em Esdras é a retomada da adoração centralizada e da vida pactual que havia sido interrompida. A preservação da linhagem messiânica, a questão dos casamentos mistos em Esdras 9 e 10. Embora controversa em sua aplicação, é fundamental para a narrativa bíblica maior. A pureza da linhagem de Israel era vital para a preservação da promessa messiânica. Se o povo de Deus se misturasse completamente com as nações pagãs e suas idolatrias, a promessa de um descendente de Davi que viria para reinar seria comprometida. Esdras, ao liderar a reforma, estava, sem saber, contribuindo para a proteção da linhagem, através da qual o Messias, Jesus, viria séculos depois. Ele assegurou que houvesse um remanescente puro para receber e preparar o caminho para o Salvador, o templo e a presença de Deus. A reconstrução do templo em Esdras é um passo significativo no plano de Deus para habitar entre seu povo. Embora esse templo não tivesse a glória do templo de Salomão, por exemplo, a Arca da Aliança não retornou. Ele era o centro da adoração, do sacrifício e da presença simbólica de Deus em Jerusalém. Ele aponta para o templo maior, que é Jesus Cristo, João 19-21, e, finalmente, para a igreja como o novo templo, Efésios 2:20-22, e a Nova Jerusalém, onde Deus habitará plenamente com seu povo, Apocalipse 21:3. Esdras é um passo intermediário essencial nesse desenvolvimento teológico, o período pós-exílico e a base para o judaísmo do Segundo Templo. Os eventos de Esdras e Neemias estabelecem as fundações para o período do Segundo Templo, que duraria até sua destruição em 70 AD. Código a ênfase na lei, na sinagoga, que se desenvolveu nesse período como centro de estudo da lei, em oposição ao templo como centro de sacrifício e na identidade judaica distinta, foram moldadas pelas reformas de Esdras. Este período
é crucial para entender o contexto em que Jesus e os apóstolos viveram e ministraram. As discussões sobre a lei, os escribas e os fariseus no Novo Testamento têm suas raízes na obra de Esdras, a esperança messiânica. Embora Esdras não fale diretamente do Messias, sua narrativa de restauração e a ênfase na fidelidade de Deus e na preservação de Israel servem para alimentar a esperança messiânica. O retorno da diáspora. A reconstrução da cidade e do templo eram sinais de que Deus não havia esquecido suas promessas futuras para um rei eterno e um reino perfeito. Esdras é um testemunho da paciente e persistente obra de Deus em preparar o cenário para a vinda do Redentor. Em suma, Esdras é muito mais do que uma peça de história antiga. Ele é uma narrativa fundamental que demonstra a soberania e a fidelidade de Deus na continuação de sua aliança, na preservação de seu povo e na preparação para o cumprimento máximo de todas as suas promessas em Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de preparar este conteúdo. Se você se divertiu ou aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o canal. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua opinião é super importante. Deixe um comentário aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo ou sugerindo temas para os próximos. Adoro ler e responder a todos vocês. E que tal compartilhar este vídeo com um amigo que também possa se interessar? Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!